Merendas religiosas, prezados paraninfos, os homens da Liga Católica, Jesus, Maria e José, a Associação de Santa Teresinha do Menino Jesus, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem nós fizemos a nossa reflexão sobre um versículo do Salmo 44, que diz que toda a glória da filha do rei está no seu interior. E hoje um versículo do Cântico dos Cânticos, e que diz assim: eu durmo, mas o meu coração vela, o meu coração vigia. Esse autor desenvolve uma reflexão, uma meditação, aplicando essas palavras, a Nossa Senhora, ou colocando essas palavras nos lábios de Nossa Senhora. E ele começa nos dizendo que esse é um pensamento muito real, muito forte do coração imaculado de Nossa Senhora. O primeiro mistério nessa palavra, diz ele, eu durmo, significa, em primeiro lugar, a rejeição de Nossa Senhora a todo o pecado. Como que não permitindo que nada possa tocar, a sua pureza, a sua Imaculada Conceição. A abnegação de tudo aquilo que não é de Deus. O segundo mistério, diz ele, esse autor, expresso também nessas palavras, eu durmo, é a admirável contemplação de seu coração bendito que descansa no Senhor. O primeiro significado, essa abnegação e rejeição de tudo aquilo que não é de Deus. O segundo mistério, como ele diz, esse descansar no Senhor. E ele vai fazer o paralelo, um pouquinho mais à frente, com o versículo do Salmo. E um paralelo muito interessante. O terceiro mistério, contido nessas palavras, representa a união mais íntima e perfeita do Santíssimo Coração de Maria com a adorável vontade de Deus, que aceita a sua condição humana, das necessidades humanas, como do descanso, de dormir, e que traz esse significado dessa aceitação plena e absoluta da vontade de Deus, e a disposição de cumprir todos os seus preceitos. O autor vai se aprofundando nessa contemplação, na meditação, e o quanto o coração de Nossa Senhora nos ensina e traz esse ensinamento para nós, o quanto nós também precisamos. A exemplo de Nossa Senhora, estarmos inteiramente submetidos à santíssima vontade de Deus. A rejeição ao pecado. O entendimento de que nós temos as nossas fragilidades, fraquezas, mas que precisamos também nos unir a Nosso Senhor, estarmos intimamente unidos a Ele. E precisamos também estar dispostos a aceitar, a viver o seu plano de salvação em nossas vidas. Fora da vontade de Deus, experimenta-se angústia, dificuldades, embaraço, tortura e muitas vezes um verdadeiro inferno. O mundo quer pregar tanto a liberdade, na verdade, uma libertinagem, uma liberdade sem nenhum limite, sem nenhuma regra, e que jamais
pode trazer a paz aos corações. Porque a liberdade que nós cristãos católicos temos, concedida, dada por Deus como um dom, mas com os limites estabelecidos, não para como que colocar um empecilho, um atraso, algum sofrimento em nossa vida, mas exatamente fruto do coração de Deus que nos ama com amor infinito, e para facilitar para nós o caminho, nos deu a liberdade, mas apresentou os limites, para nós respeitarmos esses limites estabelecidos pelo Senhor, e que vão trazer para nós a tranquilidade, a paz de espírito, a serenidade, a verdadeira e profunda felicidade. E que o mundo não pode encontrar, se não busca o Senhor, se não busca viver o plano de salvação que Deus marcou para todos nós. Hoje a liturgia celebra o grande São Bernardo de Claraval, que foi chamado e atraído pelo Senhor para a vida religiosa consagrada. E que com seu exemplo e também com as suas palavras, levou muitas pessoas, muitos jovens, muitos homens para a vida consagrada. Povoou a terra de muitos monges e povoou o céu de muitos santos. Um coração que amava e amou profundamente o Senhor e entendeu que era muito mais valioso deixar tudo para servir a nosso Senhor. Conta-se tantos exemplos da vida de São Bernardo, que aqueles que ingressavam nas ordens religiosas faziam seus votos. Estamos no século XII, na Idade Média, um tempo de grande florescimento do catolicismo. E aqueles que tinham bens, tinham heranças, faziam uma declaração renegando, né, a sua herança, deixando para os outros membros da família. E algumas, na história já relata isso, em algumas congregações religiosas, sobretudo para os enclausurados, se fazia até o atestado de óbito. Morreu inteiramente para o mundo. Vai ingressar na vida religiosa e até a sepultura vai acontecer dentro do mosteiro. Mas conta-se que São Bernardo, uma família grande, de bens materiais, de cargos importantes, chamou o irmão, né, que era mais novo do que ele, e dizendo que ele ia para a vida religiosa e deixando, né, assinando esse documento, deixando aquilo que lhe competia de herança para o seu irmão mais novo. E explicou a razão. O irmão falou com ele: mas por que você vai ficar com a melhor parte e deixar as coisas materiais para mim que são caducas? Eu também vou com você. Foi um segundo, foi um terceiro, se eu não me engano, tenho certeza absoluta se foram 3 ou se foram 4. E um tio dele também. E encantados pelo exemplo, movidos pela sua palavra, que era fruto de um coração que amava profundamente o Senhor e entendeu a caducidade desse mundo e dos bens materiais, disse: por que eu vou ficar com isso que acaba em pouco tempo e vou perder a melhor parte? E assim, com esse exemplo de São Bernardo, ele povoou o mundo de tantos mosteiros. E quando faleceu, tinha 165 mosteiros fundados por ele.
e chegou a governar mais de 1000 monges. Vivendo a liberdade de espírito, mas nos limites estabelecidos pelo Senhor e livremente se entregando ao Senhor numa vida religiosa, consagrada, de penitência, de oração. Muitas vezes, e o grande São Bernardo, o coração humano precisa constantemente converter-se ao Senhor. E entender o quanto precisa se submeter a esse plano de salvação que Deus estabeleceu para todos nós. E Nossa Senhora, o coração imaculado de Maria, se entrega à santíssima vontade de Deus. O quarto mistério, envolvido nessas palavras da Escritura: o meu coração vela. Primeiro, eu durmo. Agora, mas o meu coração vela. O meu coração vigia. Contém uma verdade que concede a mais alta honra à mãe do nosso Salvador. O seu coração, que é o coração de Jesus, que nasceu dela, é um coração que vela por toda a humanidade. Enquanto me dedico, é como se dissesse, enquanto me dedico a contemplar e amar as grandezas de Deus e seus adoráveis mistérios, e enquanto desempenho os deveres e obrigações de minha maternidade divina, meu filho, sendo meu coração, está sempre ocupado em velar por tudo que diz respeito ao meu corpo e à minha alma. Se eu procuro trilhar um caminho de santidade, o Senhor cuida de nós. O Senhor, entregai a Deus as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. E o quanto é importante nós termos consciência, crermos nisso e vivermos essa entrega. Como Nossa Senhora, voltando no mistério da Anunciação, não era esse o meu plano ser mãe, mas é esse o plano de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, o Senhor vai cuidar de tudo isso. Não temas, pois o que vai acontecer em ti é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo vai cuidar de todas as outras coisas. Porque enquanto eu durmo, o Senhor vela por nós, cuida de nós. Ele me concede todas as graças de que necessito para levar uma vida digna. E esse autor, nessa meditação, diz que o quinto mistério envolvido nessas palavras, o meu coração vela, incorpora a vigilância do Santíssimo Coração da Bem-aventurada Virgem Maria. O que é a vigilância? A vigilância é uma perfeição que constitui, por assim dizer, a força e o vigor da divindade de Deus. E o torna incapaz de experimentar fraqueza ou fadiga. Porque somos conscientes da nossa fraqueza, nós vigiamos. Nosso Senhor já alertava isso. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Se nós vigiamos, nós cuidamos. Se nós vigiamos, nós rezamos. Se nós vigiamos, nós buscamos o Senhor na Eucaristia. Se nós vigiamos, fugimos do pecado. Por isso que o vigiar, o cuidar, a vigilância, não dá espaço para a fragilidade, para a fraqueza. São Pedro, na sua primeira epístola, diz que nós precisamos cuidar, né? Porque o demônio está como um leão rugindo em torno de nós, pronto a nos devorar. E precisamos
estar firmes na fé e vigiar. Mas aquele que vigia não dá espaço para a fraqueza. Porque busca sempre o Senhor e o Senhor cuida de tudo isso. E não permite que nós sejamos tentados, provados acima da nossa capacidade de resistir. E o que falta à nossa capacidade, Ele nos sustenta com a sua graça. E aquilo o pensamento que eu trouxe no início, que o autor faz um paralelo, coloca as palavras nos lábios de Nossa Senhora. Eu durmo, mas o meu coração vela. Quando nós procuramos viver uma vida cristã, o descansar, o dormir, o descanso do meu dia, o velar, dormir durante a noite, é fazer também a vontade de Deus, uma necessidade da natureza humana. E quando nós trilhamos um caminho de fé, nós começamos o nosso dia com a oração, terminamos o nosso dia com a oração. Que as nossas últimas palavras sejam direcionadas a Deus, que os últimos pensamentos do meu dia sejam direcionados para Deus. E enquanto nós dormimos, o Senhor vela e cuida de nós. Por quê? Um versículo do Salmo 120 diz: Eis que não adormecerá, nem dormirá, o que guarda Israel. Enquanto nós dormimos, o Senhor, aquele que guarda Israel, que guarda o seu povo, cuida de nós. Isso é tão real, é tão significativo e tão presente. Quando Nossa Senhora disse aos pastorinhos em Fátima, e que exemplifica bem essa meditação, esse pensamento. Nossa Senhora disse aos pastorinhos: Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda. As crianças dormiam, mas o Senhor velava por elas. E Nossa Senhora, como mensageira do coração desse bom Deus, vinha trazer às crianças essa mensagem. Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas está vigiando, acompanhando, velando pelo seu sono. Não quer que durmais com a corda. Podeis trazê-la somente durante o dia. Quando Nossa Senhora, na primeira aparição, perguntou se os pastorinhos livremente, queriam oferecer-se em sacrifício a Deus, em súplica pela conversão dos pecadores, para reparar o coração do bom Deus, e depois pedindo também para o seu coração. Nossa Senhora não iludiu, não enganou, disse: ides ter que sofrer, mas o Senhor não dorme, aquele que guarda Israel. A graça de Deus será o vosso conforto. As crianças livremente, de coração livre, de vontade livre, aceitaram aquele pedido do céu. E com a certeza de que não faltaria a proteção do coração materno da Virgem Maria. O meu coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. E com a certeza de que pelas palavras de Nossa Senhora, a certeza da graça de Deus, a graça de Deus, será o vosso conforto. Portanto, meus irmãos, sejamos verdadeiros devotos do coração de Nossa Senhora. Aprendamos tantos ensinamentos que o coração de Nossa Senhora nos traz. Vamos rezar depois a belíssima oração de São Bernardo, que nunca se ouviu dizer, que
que alguém tenha a ela recorrido e não tenha sido socorrido. E a nossa intenção hoje é pedirmos, ontem agradecemos, hoje pedimos as graças, para que nós aprendamos a amar, aprendamos a confiar, consigamos viver esse descansar no Senhor e cuidemos de fugir do mal, de permitir que o Senhor realize o seu plano de salvação em nossas vidas. E eu termino com uma oração que o autor traz na meditação de hoje. Ó Mãe, caridosíssima de Deus, por vossa poderosa intercessão, concedei que neste mundo possamos imitar a santíssima vigilância de vosso coração fiel, para que possamos ser contados entre aqueles que merecem a felicidade de ver a face de Deus na bem-aventurada eternidade, de contemplar a glória de Deus e a grandeza de sua mãe, na companhia bendita das almas que jamais se cansarão de louvar, amar e glorificar a Santíssima Trindade, juntamente com Jesus, Maria, todos os anjos e santos. Ao Deus Trino seja dada honra, glória e o império eterno pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.